Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Estamos aqui no dia 10 de abril, fazer uma revisão aí do mercado. Dia de hoje, um dia que acabou sendo aí lateral, mas só pegando a revisão aqui, tá aquela premissa que a gente tinha visto, né? Teve aqui um impulso de alta, que fechou aqui acima da média. E aí, após esse impulso, a gente teve aqui a correção em duas pernas que era esperado, né? E aí a gente esperava que o mercado tomasse uma decisão já a partir daqui, se ele realmente ia inverter ou ia continuar a queda. Aparentemente o mercado está dando sinal de que a gente pode vir para cima, né? Mas é muito cedo ainda para a gente confirmar isso. Por quê? Porque aqui a gente teve um inside bar que está acabando funcionando como um tipo de bandeira bull flag. Então a correção de duas pernas e aí sendo acionado para a gente poder vir testar essa região aqui. Mas o que me incomodou um pouco foi aonde o preço fechou, né? A gente fechou dentro dessa barra, né? Então essa barra aqui ainda está informando a indecisão, porque a gente fechou dentro dela aqui ainda. E isso acaba complicando porque o mercado pode querer ficar realmente testando a região aqui, né? Até que algo aconteça que ele realmente não suporte mais ficar na lateralidade e rompa para um dos dois lados. Mas indícios iniciais que a gente pode ter um teste aqui em cima. Mas segue o price action, ver o que o preço está fazendo. Romper para cima, romper para baixo, a força e analisar aí, beleza? Então vamos lá para os 5 minutos. Já deixei aqui no jeito para a gente estar fazendo uma revisão mais rápida, né? Então, quem quiser olhar, vou deixar parado aqui um tempinho ou pausa o vídeo aí e verifica as marcações e a gente vai falar um pouco aqui do que aconteceu, certo? No início do dia, eu estava verificando essa possibilidade de venda, porque lembra que isso aqui era uma lateralidade, certo? Um range, e aí aconteceu um rompimento do lado de cima. Então espera-se que haja uma continuidade no movimento. Mas na abertura do dia, o mercado já deu um inside bar, um doji, depois um inside bar em forma de doji também, que funcionou como uma bandeira que veio para baixo. Então eu estava analisando aqui esses rompimentos, como é que ele ia acontecer. E aí tem aquela premissa, bom, se o mercado rompeu a parte de cima, falhou e voltou para baixo, ele tende a ir testar o outro extremo. Então ele poderia vir romper aqui para baixo. Só que é um conceito que a gente tem, não é uma garantia, certo? E aí o que o mercado fez? Realmente ele fez a bandeirinha, acionou, só que ele não veio a romper aqui embaixo. Se ele rompesse aqui embaixo, a gente poderia esperar um movimento projetado para baixo. Opa! Movimento projetado para baixo. Que ele poderia vir testar aqui a mínima do dia anterior, né? Só que não fez isso. Ele veio testar aqui novamente. Ele fez um outside bar que para mim poderia vir ser uma expansão e continuar. Então eu estava levando em consideração ainda neste momento essa venda. Só que quando ocorreu a barra 6 eu já fiquei um pouco preocupado e falei assim, ele vai falhar novamente e ir para cima. Fiquei com isso na cabeça. Porque as barras não estavam fechando abaixo. Tinha movimentos de preço embaixo, mas estavam aparecendo compradores. E aí, aqui que estavam a região compradora. E aí, acionou os compradores e vieram para cima, né? Então, aqui seria um bom ponto de compra, que é o rompimento do outside bar, que a gente poderia vir testar essa máxima aqui.
E aí aqui começou a dar alguns indícios que poderia estar falhando nessa região. Mas depois ele veio em forma de um canal estreito e que ficou um pouquinho mais indeciso. E aí ele veio para baixo, certo? Nesse cenário até aqui, o mercado após aqui estava indeciso ainda se ele estava expandindo o mercado ou se ele realmente estava rompendo. Só que aqui, ó, olha o que veio antes. Isso aqui mudou totalmente o mercado e essa barra também. Essas duas barras por si, ela reverte tudo aquilo que aconteceu aqui atrás. Porque só essas duas barras vão longe do que estava acontecendo aqui. Então o mercado estava iniciando o modo rompimento, só que aqui em cima ele deu uma pausa e essa barra em sidebar ela foi muito boa e funcionou como uma segunda entrada pós rompimento, que aí o mercado começou a se desenvolver mais para cima, né? Então aqui a gente poderia ter um alvo que era a projeção para cima, certo? Projeção para cima. E vamos lá, vamos olhar o barra barra. E aqui uma boa entrada para compra. Quem não comprou aqui, depois de um forte movimento desse, a gente espera que a primeira tentativa de reversão falhe. Então comprar o close da barra 14 ainda assim era uma boa entrada, você colocando no stop adequado, né? Quem não comprou aqui poderia ter comprado aqui em cima. Só que quando chegou aqui, eu já achei que o mercado estava ficando um pouco esticado. Mas essas duas barras, por mais que esse fechamento aqui estava começando a demonstrar uma fraqueza nos vendedores, a barra seguinte, contando essas duas barras, seria uma boa barra de tendência, se você juntar as duas. E aí, novamente, o mercado veio testar aqui o ponto de rompimento aqui. Então aqui a gente tem um ponto de rompimento. Daqui, ó, o mercado fez um BOP, breakout, pullback. E aí, novamente, uma boa barra de tendência de alta. Mais um sinal, bom sinal de compra. Quem não comprou aqui também poderia ter comprado aqui. E aí veio uma forte barra, que foi essa barra aqui, que acabou sendo climática. O que acontece? A gente teve aqui puxadas complexas, né? Uma puxada, duas e a terceira puxada. Clímax, só revisando aqui, normalmente barras climáticas acontecem no final de um movimento, onde é que ela vai muito longe, muito rápido e muito ao extremo, né? Então aqui, ó, olha como é que essas barras estavam vindo. Esse aqui era o início de movimento. E aí, a última barra, o que ela fez? Uma barrona para cima. Isso aqui acaba prendendo muitas pessoas que acreditam, não, agora vai para cima. Então acabou que muita gente se enroscou aqui, ó, comprou aqui. E aqui, visto da forma com que veio e como veio, não era um bom lugar de compra. Era saudável esperar uma correção em 10 barras ou 2 pernas. Que aconteceu, a gente pode falar que um setup de M2B, né? E gap aqui de 20 barras. Então, normalmente, quando a gente tem um forte movimento desse, apareçam compradores na média, certo? Uma outra coisa que era importante ver aqui, que eu só vi agora no final do fechamento do mercado, que isso daqui era um rompimento da máxima do dia anterior. E aqui no final acabou se tornando um ponto de resistência aqui. Mas enfim, aqui seria uma boa oportunidade de compra. E aqui também.
O stop adequado para essa operação seria o stop do movimento da barra, ou seja, espera aí, deixa eu pegar aqui. O stop de barra, usar a mesma barra, projetar para baixo, dá 160 pontos de stop. 160 pontos de stop. Um stop curto, né? Parece grande, mas curto. E o que você pode esperar? No mínimo 1 para 1 ou 2 para 1. Deixa eu ver se deu. Quem segurou o stop e segurou a operação poderia ter acabado saindo aqui no 1 para 1, ou se segurou, saiu aqui no 2 para 1, ou se não saiu aqui, poderia ter saído aqui no 2 para 1. Porque aqui ainda você está a favor da tendência, certo? Só que o mercado aqui começou a ficar um pouco confuso, porque aqui na 30 ainda era uma boa barra de compra. Visto de tudo que veio aqui, a gente teve uma correção até na média, uma correção rasa, que significa que o mercado ainda tem força para ir para cima. Só que as continuidades da barra foram ruins, né? Então esperava-se que houvesse um movimento para cima, houve correção. Veio uma barra inside bar aqui, que demonstrava força para cima, só que ela não teve nem a sua máxima ativada. E o que ela fez? Acionou a venda. Então, por isso que eu considero que aqui poderia ser uma boa venda. Porque a gente teve uma perna, correção de duas pernas, falha de continuidade, um impulso de baixa, uma barra de sinal compradora que não teve sua máxima acionada e poderia vir testar, fazer uma correção um pouco mais profunda. Mas, novamente, o mercado não chegou a testar a barra anterior. A mínima da barra anterior, daqui mesmo, ele já reverteu, foi testar esse topo aqui em cima, encontrou vendedores que estavam presos aqui nessas duas barras, 31, 32 e 34, apareceu, fez um inside bar e aqui novamente um tipo de inside bar. A inside bar aqui é a 36, essa daqui acho que ela teve a mínima abaixo da barra anterior, que acabou funcionando com uma boa entrada também para retomar a tendência para cima. Então aqui seria uma H3 mais ou menos, porque H1, H2, H3. Então aqui a gente poderia ter considerado aqui uma boa entrada aqui. Para buscar o que? Para buscar pelo menos o teste dessa fechamento, buscar a máxima, e o mercado acabou revertendo na própria barra. Então o mercado aqui ele começou a desenhar características lateral. Big up, big down, big up, big down, big up, big down, big up, big down. E aí aqui novamente, tentou vir para cima novamente. Aqui eu estava olhando compras porque o mercado estava acima da média. Então a gente não tinha um movimento igual teve aqui, ó, um fechamento abaixo da média, que teve um gap de média. A gente estava acima da média ainda. Então aqui essa inside bar estava funcionando igual funcionou aqui, como uma boa entrada para vir buscar aqui a máxima aqui novamente. O stop adequado estaria aqui embaixo, que provavelmente daria 1 para 1. E aqui veio um sinal de reversão num topo mais alto do que esse, mas um topo mais baixo do que esse. E aqui estava formando uma estrutura de tipo edge. Então aqui já era uma boa consideração de venda, porque se o mercado estava tentando ficar lateral a partir daqui, você considera que você estava vendendo alto para tentar vir buscar aqui embaixo novamente, certo? E aí o mercado deu uma barra de baixa, a continuidade, uma boa barra de continuidade, deu uma segunda entrada aqui, veio caindo num tipo de canal
E aqui começou a fazer um fechamento abaixo de média. Só que depois ele teve uma reversão da mesma forma que ele caiu lentamente. Uma reversão e aqui novamente um rompimento desse movimento aqui. Esse aqui é um rompimento. Só que a continuidade também não foi boa. E a partir daqui o mercado ficou lateral, que ficou mais difícil de operar. Então aqui eu acreditava numa venda para vir fazer uma correção mais profunda, porém o preço ainda se mantinha. Opa, deixa eu só corrigir aqui. O preço ainda se mantinha acima da máxima do dia anterior. Aqui tentou testar, aqui testou 2 vezes e voltava para cima. Então acabou que isso aqui você poderia comprar baixo, né? Então aqui ó, a gente teve 2 pernas também. Então correção mais profunda em perna 1, perna 2. Depois acabou se convertendo dentro de uma lateralidade. E aí você dentro dessa lateralidade você tenta comprar baixo e vender alto. Então aqui era uma boa compra. Quem acreditou no fade aqui embaixo, que comprou, fez uma boa compra. Uma boa operação para mim foi essa barra 78, que novamente a gente estava testando esse rompimento aqui, ó, que não estava conseguindo fechar acima. Depois de uma barra de alta, começou a fazer um big up, big down, né? Uma barras de lateralidade, barras fechando praticamente dentro da outra. E aí veio essa barra aqui que para mim foi uma falha de quem acreditou que isso daqui iria romper novamente, ficou armadilhado e depois veio a cair, né? Então isso aqui acabou armadilhando compradores que estavam acreditando que a retomada seria a partir daqui, visto a forma com que veio para cá, mas acabou que isso aqui foi 2 pernas novamente dentro de uma lateralidade, perna 1, perna 2, perna 1, correção, perna 2 e aqui de novo, perna 1, perna 2. Então o mercado estava fazendo movimento em 2 pernas dentro de lateralidade constantemente. Então falhas de rompimento, quem operou fade e saiu no meio, fez boas operações, mas é um mercado muito estreito, eu não consigo operar esse tipo de lateralidade, tenho dificuldade, mas acho que a partir daqui, que eu tinha vendido aqui, e vendi aqui acreditando que fosse cair mais, e o mercado começou a fazer isso, acredito que eu saí aqui, a partir daqui não fiz mais nada, mas estou analisando aqui o mercado, né, as oportunidades que foram dadas, e a partir daqui, ó, na 94, 95, 96, o mercado começou a demonstrar uma possível mudança de comportamento. Porque se você for olhar esse movimento todo que teve aqui, tudo que teve aqui, a gente vai observar que foi para cima ou foi para baixo? Foi para cima ou foi para baixo? Foi para cima ou foi para baixo? Foi para cima, foi para baixo. Foi para cima, que isso daqui foi mais ou menos algo que aconteceu aqui, ó. Isso aqui é o que mais ou menos estava acontecendo aqui. Por quê? Aqui fechou na máxima, teve um dojozinho, beleza, mas o corpo dessa barra aqui também foi um bom corpo e dando continuidade, não estava conseguindo reverter. E quando reverteu aqui, logo foi para cima e as máximas estão ficando e as minas estão ficando mais altas. Então a partir daqui o mercado estava tentando desenvolver um movimento de rompimento novamente, né? E essa barra 107, que foi a última barra do dia, né? Tava dando os indícios aí de que poderia vir mais para cima. Então a gente olha esses comportamentos no mercado, o que as barras estão dizendo, o que está acontecendo. Foi para cima, foi para baixo, foi para cima, foi para baixo, lateralidade. Então aqui a gente já estava começando a desenhar essa lateralidade, né? Então o mercado, ele foi um mercado de tendência
desde a abertura, mas que depois acabou se convertendo na lateralidade, onde aqui em cima teve um tipo de reversão majoritária, né? Mas não quer dizer que a reversão majoritária ela vá reverter o mercado para baixo, né? E o livro fala que as reversões elas também podem pausar o movimento, que pode ficar lateral por muito tempo, e que depois de mais de 20 barras lateral, que foi o que aconteceu aqui, as probabilidades são iguais para os dois lados. Ou seja, 50% de chance a gente teria de ir para cima e 50% de chance a gente teria também de ir para baixo. Então a gente tem que analisar os dois contextos a partir do que aconteceu aqui dentro, né? É a mesma coisa que aconteceu aqui. Então a partir daqui a gente tinha um movimento lateral e a probabilidade de ir para os dois lados eram iguais. A partir do momento que você tem um bom rompimento, você espera que tenha pelo menos duas pernas a favor da tendência, né? Então deixa eu desenhar aqui o que deu. Quem acreditou neste rompimento, se for contar corpo de barra, deu 2 para 1. Do fundo também deu 2 para 1. E vamos ver aqui do close da máxima com a mínima. Da máxima a mínima, quem operou também pegou 2 para 1. Então foi o melhor trade do dia. Quem fez parcial e segurou o restante saiu aqui. Foi o melhor trade do dia. Confesso que eu peguei aqui, saí parcial aqui e o restante acho que eu saí aqui, mais ou menos. Mas foi um ótimo dia para surfar um pouco de tendência. E quem saiu do mercado e foi fazer outras coisas, não ficou olhando o mercado, se deu bem, porque quem ficou no mercado acreditando que teria mais um movimento de alta, provavelmente deve ter devolvido todo o seu ganho dentro dessa lateralidade. Então tomar cuidado, beleza? Pessoal, espero que tenham gostado. Deixa um like aí, ajuda nos comentários. Dá uma força pro canal aí pra gente poder continuar postando mais vídeos aí, beleza? Muito obrigado, grande abraço, até a próxima.